Saudações em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Marcos Pereira, da Primeira Igreja Batista em Ipojuca, Pernambuco, Brasil. Estamos aqui para trazer uma reflexão na palavra do Senhor, que vai nos ajudar a entender um pouco, né, a maneira como devemos proceder diante desse tempo que estamos vivendo, chamado quarentena. Então, o vírus está aí assolando o nosso país e o mundo, e as recomendações das autoridades constituídas são para que fiquemos em casa. Então, cumprindo esse princípio da palavra de obedecer às autoridades, nós estamos em casa. E também cumprindo um princípio chamado mordomia, onde nós somos convocados pelo ensino da palavra de Deus a ter cuidado com o nosso corpo, nossa família, tudo que Deus nos tem dado, tudo que Deus coloca na nossa mão é para ser cuidado. Então, nosso corpo também. Por isso estamos com os nossos cultos físicos suspensos, mas estamos extremamente unidos na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por esse tempo que Ele nos concede aqui para vivermos em comunhão virtual, né? A internet como ferramenta para a glória de Deus. Quero compartilhar com os irmãos alguns princípios da palavra que vão nos ajudar a nortear as nossas ações e atitudes nesse tempo que estamos vivendo como quarentena, né? Então abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, e vamos ver do versículo 6 a 11. Diz assim a palavra, 1 Pedro, capítulo 5, de 6 a 11. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, igreja? Amém, né? Então, como Pedro estava escrevendo para aqueles cristãos da Ásia Menor que estavam sofrendo muita dificuldade em permanecer firmes, porque a sã doutrina não era muito bem aceita ali naquele lugar, podemos trazer um pouco para a nossa realidade esses conceitos, esses conselhos que o apóstolo traz, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós possamos aprender alguns detalhes importantes para vivenciarmos nesse tempo chamado quarentena. Então, queridos, vamos versículo a versículo vendo algumas coisas que Deus quer nos ensinar. E o primeiro deles é muito claro: humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus. Este problema, não há dúvida de que é algo que Deus tem permitido. E se Deus está permitindo é porque Ele tem um propósito, Ele quer mostrar alguma coisa, Ele quer falar, Ele está transmitindo algo para a humanidade, para o mundo inteiro. Então, o que será que Deus está transmitindo? Eu sou Deus, eu tenho todo o poder no céu e na terra. É a mim que vocês precisam olhar, é para mim que vocês precisam olhar e se humilhar, prestar culto e adoração. Então Deus está falando do seu poder e da sua soberania. Igreja do Senhor Jesus, os crentes em Jesus Cristo precisam colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não só a igreja, como o mundo inteiro, todas as nações. Todo poder está nas mãos do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele está no controle de tudo, porque Ele é Deus. Então, hoje a humanidade sofre, é humilhada, mas em bom tempo, dependendo da atitude do coração de cada um, né, Deus há de exaltar. Deus há de mudar essa história. Mas é preciso ter uma atitude, colocar Deus
no seu devido lugar no nosso coração. Prioridade. Deus quer ser e Ele é a prioridade em toda a existência humana. O mundo hoje está sofrendo uma crise existencial. As pessoas estão sendo levadas a pensar naquilo que realmente importa. Né? Diante de uma situação dessa, eles se sentem sem poder fazer nada, né? Impotentes. Agora é preciso voltar os olhos para os céus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É do Senhor que vem o socorro, porque Ele fez os céus e a terra. Então, quando nós queremos seguir a Jesus, o Senhor Jesus diz: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, o nosso ego precisa ser diminuído para que a natureza de Jesus, o poder de Deus, cresça em nós. Então, é preciso prestar culto, adoração, louvor e, acima de tudo, reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Deus é o dono de tudo. Ele é soberano. Então, a Ele que devemos nos humilhar diante dessa potente mão. Então, uma vez que assim fazemos, no tempo certo, Ele há de nos exaltar. Né? Ele há de nos ajudar. Ele nos ajuda e nos exalta quando nós o buscamos. E o versículo 7 vai dizer: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nos humilhamos diante de Deus, na sua grandeza e no seu poder. E porque nós reconhecemos essa grandeza e esse poder, é a Ele que nós devemos dirigir as nossas preces, as nossas orações. Hoje somos muito atingidos pela preocupação por conta da saúde, por conta do que está acontecendo. Muita gente do nosso convívio, inclusive, está hospitalizado, está passando por problema sério de saúde. E as pessoas buscam uma explicação para tudo isso. É preciso orar, é preciso clamar a Deus, é preciso se colocar nas mãos dele. Então, não, em vez de ficar ansioso, né, sem saber o que fazer, agoniado, aperreado, não, ore a Deus. Ore a Deus, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele é quem cuida de cada um de nós. É o Senhor quem cuida de cada um de nós. Então não tem essa questão, e agora, e agora, e agora? Tem: Senhor, entrego em tuas mãos a minha vida. Senhor, entrego em tuas mãos a vida do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha família. É preciso colocar tudo nas mãos dele. O que vem amanhã, nós não temos o controle, mas Deus sabe. Tem todo o poder, então clame a Ele, coloque nas mãos dele. É a Ele que nós devemos clamar, tá certo? Terceiro que diga versículo, é o versículo 8. Ele fala: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele está ao redor, procurando a quem possa tragar. Então, queridos, hoje, esse período que estamos vivendo é um período muito propício para nós sermos atacados pelo inimigo. Esse é um período em que você está sendo mais ameaçado do que o normal. Porque você não está tendo condição de estar na igreja, de estar indo para os trabalhos, de estar sendo edificado mutuamente, de estar exercendo os seus dons ali na comunidade, né? Então, esse distanciamento da atividade mútua da igreja pode enfraquecer a sua vida se você não tomar cuidado. Mas se você é sóbrio, ou seja, você pensa no que está acontecendo e você vigia, então o diabo não tem vez na sua vida. Você consegue resistir às tentações, às ciladas e às dificuldades. Não se engane. Esse tempo é um tempo em que o inimigo vai fazer de tudo para você esfriar na fé. Né? Já que você está em casa, aí o que vai acontecer? Televisão, filme, ouvir música, varrer uma casa, sair um pouquinho no mercado, voltar ligeiro, conversar com um filho, com a filha, com um marido, com um parente, e você vai começar a fazer as coisas e vai esquecer até que existe uma igreja, que você frequentava a sua igrejinha, que você estava indo lá sempre, aí você vai esfriando. Então é preciso, nesse tempo, vigiar, né? Reconhecer a grandeza de Deus, a onipotência, a mão potente do Senhor, continuar clamando, orando, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade,
mas ser sóbrio e vigilante com a nossa vida. A nossa vida precisa estar nas mãos de Deus o tempo todo, o tempo todo. Então, nesse período, você precisa aproveitar para ler a Bíblia, para orar, para louvar. E lendo a Bíblia, você vai se revestir da armadura de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6. Então, não pode vacilar num tempo de recolhimento. Nós estamos recolhidos em nossas casas, mas isso não é para você deixar de ser igreja. Você é igreja. Deus está com você, está presente aí. E você precisa buscar a santificação, que a Bíblia diz, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Então não vai ver o Senhor quem não se santifica, quem não busca. Você vai buscar, você vai em cima, você vai adorar, você vai louvar, você vai ler a Bíblia em cada momento da sua vida. Não deixe que o inimigo venha a prejudicar esse tempo chamado quarentena na sua vida. Ao contrário, que você se fortaleça mais e mais. Por isso o versículo 9 diz assim: resistir-lhe firmes na fé. Resistir firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, nós estamos aí no mundo vendo tudo isso acontecendo e às vezes pode acontecer de que um sentimentozinho de tristeza venha no coração dizendo, puxa, que pena isso está acontecendo com a gente. Está acontecendo com todos os crentes. Todos os crentes do mundo, das nações, estão recolhidos em casas, nas suas casas, e estão tendo a oportunidade de crescer espiritualmente ainda mais, de resistir às ciladas do inimigo, de ser sóbrio, vigilante e de clamar a Deus e de reconhecer a sua mão potente diante de tudo que está acontecendo. Não se engane. O que está acontecendo é a ação de Deus nesse mundo e você faz parte disso. Você faz parte disso. Então resista. Não pense que você está sozinho, jogado. Não. Todas as igrejas, todas as nações, todo o povo de Deus está nesta campanha de clamor, de oração e de crescimento espiritual. Então, um cuidado pessoal é muito importante nesse período de quarentena. Você cuidar pessoalmente da sua vida espiritual. Alimente a sua alma, alimente o seu espírito da sã doutrina da palavra de Deus. E prossegue com a consequência do nosso compromisso com o Senhor. Ora, o Deus de toda a graça, o versículo 10, o Deus de toda a graça, de quem vos chamou a sua eterna glória, Jesus nos chamou para a glória através da sua salvação. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, Ele, Jesus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Olha, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que coisa, não é? Que bênção maravilhosa. Então, meus irmãos, nós temos da parte de Deus esse zelo para conosco, esse cuidado para conosco. Na medida em que nós somos fiéis a Ele, buscamos a Ele, não nos deixemos enfraquecer pelo distanciamento físico da casa do Senhor e da rotina dos serviços da comunidade, da igreja, uma vez que nós resistimos firmes na fé. Então Ele mesmo, Jesus Cristo, esse que teve o dom da salvação para conosco, Ele mesmo, há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, você vai ser um crente inabalável, independente do que está acontecendo no mundo inteiro, um crente inabalável. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo conclui dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Então, queridos, Deus domine poderosamente na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. Deus te abençoe, Deus te guarde, te livre de todo mal. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Se humilhe. Preste culto a esse Deus. Se humilhe diante da potente mão de Deus. Faça oração, levante um clamor. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Vigie, ore, clame o tempo todo. Não deixe as ciladas do inimigo chegar até você. Resista firme na fé e receba do Senhor
toda esta firmeza espiritual na sua vida. Deus conta com você. Deus conta com a igreja dele nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanto sofrimento, tanta dor. Muita gente vai morrer, é verdade. Mas a igreja do Senhor vai permanecer firme, forte, viva e vai ajudar muitos e muitos que vão precisar ainda. E é com você que Deus está contando, amém? Sejamos então abençoados por esse Deus maravilhoso. Vamos orar juntos? Oremos. Ó Deus, nosso Pai amado, nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um dos que estão acompanhando essa mensagem agora, meu Pai. Que o Espírito Santo possa derramar um bálsamo nos seus corações e possa trazer, ó Pai, a sede de crescer mais e mais na Tua graça. Não deixa, Senhor, que o distanciamento físico atrapalhe em nada a comunhão dos Teus filhos e filhas com o Senhor. O ministério continue sendo, ó Pai, ativo, forte e firme através do poder do Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. E agora nós te clamamos que o Teu imenso amor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de nós em nome de Jesus. Forte abraço.